Hello World, aqui quem fala é o Francis da BFT Corporations e estamos em mais uma aula que é a aula 33 do curso DSOS, Desenvolvendo Sistemas Operacionais Simples. Quem já acompanha o curso já faz um tempo já sabe que nós desenvolvemos o sistema de escrita e fonte de caracteres, mas quem é novo no canal, então eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do primeiro vídeo de desenvolvimento de sistemas operacionais, ok? Então a gente vai começar agora finalmente a introdução ao driver serial. E para isso eu preciso fazer um teste para vocês verem como vai funcionar mais ou menos essa comunicação. Aqui eu tenho uma placa Arduino que está desconectada e aqui eu tenho o meu pendrive, certo? Eu vou inserir meu pendrive nessa porta de baixo, né, que é a porta com 3. E a porta de cima é a porta com 4. Mas eu vou inicializar aqui o atalho do KidOS da máquina virtual para vocês verem a execução. Ok, e aqui apareceu uma mensagem, certo? Falha iniciar a máquina virtual KidOS e detalhes, diz aqui que falha ao abrir o dispositivo com 4, porque a máquina está configurada para ler esse dispositivo com 4, que é basicamente a porta de cima, a porta USB com 4, certo? Beleza. Ele não encontrou nenhum dispositivo, certo? Então eu vou conectar aqui a minha placa Arduino, essa porta com 4. E aqui dentro da placa existe um código para poder fazer a comunicação com o meu sistema operacional, certo? Então ele vai enviar uma string para o meu sistema operacional, então eu vou inicializar agora. Agora não deu nenhum erro, vocês podem ver aqui. Às vezes dá esse problema e não envia a string completa, né? Então eu vou apertar a tecla ESC e eu vou reinicializar o sistema operacional com F1. E agora sim ele vai enviar a string completa, certo? Então ele enviou aqui Hello World e BFT Corporations. E adivinha de onde essas duas strings veio? Da placa. Então da placa ele enviou essa string via comunicação serial para a porta com 4 e o meu sistema operacional leu da porta com 4 e reescreveu aqui com o sistema de escrita Fonts Writer, certo? Então eu vou ensinar vocês como fazer isso e explicar para vocês também as diversas funcionalidades da comunicação serial e disponibilizar alguns links também para vocês, ok? Então vamos começar. Então pessoal, nós estamos aqui com a pasta KidOS aberta e o editor Notepad++ aberto. O que vocês vão fazer aqui é abrir o autogen.bat, vocês vão arrastar aqui para o seu editor e vamos editar algumas coisas aqui. Primeiramente a quantidade de arquivos. Na variável quantFile vocês vão mudar para 6, que vão ser 6 arquivos que eles vão ler no loop de repetição. Vamos criar uma nova variável aqui abaixo de file5, né? Set file6, que é 6, e vai dar o nome de serial, certo? Então esse aqui é o arquivo fonte, né? O nome de arquivo fonte. E aqui embaixo você vai criar uma nova variável do filebin5, vai criar set filebin6, né? E vai dar o nome de driver, que é a pasta que vai ser montado o arquivo, a variável file6.sys, né? Assim como o keyboards.sys, o driver de teclado, na pasta driver, vocês vão montar aqui na pasta driver a serial.sys, certo? Então isso aqui é o caminho, filebin6, certo? Então aqui é só essa configuração mesmo, vai fazer no otimizador de montagem. Na pasta hardware, vocês vão abrir o arquivo memory, certo? Vocês podem fechar aqui o autogen.bat. Então vou mudar a configuração de linguagem. E já vamos pré-definir aqui, né, os endereços de memória, assim como os outros endereços. Primeiramente, serial em maiúsculo, vai colocar como 0. Vamos colocar também serial sector como 0. E vamos também colocar serial num sectors como 0.
Então, seguindo o mesmo padrão dos outros endereços, como o nome do arquivo, tudo em maiúsculo, né? O nome do arquivo underline sector e o nome do arquivo underline num underline sector, certo? Vamos pré-definir como 0 para o otimizador de montagem não dar erro na hora de poder ler essas definições, mas ele vai alterar esses endereços assim como ele alterou os endereços anteriores, certo? Colocando o endereço de memória de código na definição serial e o setor no disco, né, do pendrive em serial sector e o número de setores do disco que ocupa esse arquivo binário em serial num sector, certo? Então, pré-definido em memory.lib, agora a gente vai para a terceira etapa. Terceira etapa aqui, a gente vai criar dois arquivos, serial.asm e serial.lib, né? Primeiramente, em serial.asm, vocês vão incluir da pasta hardware o arquivo memory.lib, que a gente já fez as configurações do serial. Vamos definir o tipo de sistema, arquitetura, que é system, que vai estar em memory.lib também, arquitetura 16 bits, e organização serial, ou seja, o endereço de memória que vai ser configurado pelo otimizador de montagem autogen.bat, certo? E então agora vamos salvar o arquivo na pasta fontes, né, na pasta aqui do KidOS. Vamos salvar como serial.asm, tudo em minúsculo. Então agora vamos criar outro arquivo chamado serial.lib, certo? Então primeiramente eu vou abrir qualquer arquivo aqui, keyboards, eu vou copiar esse comentário logo acima e vou colar aqui, KidOS, aí eu vou substituir aqui como serial driver library, certo? Versão 1.0.0, certo? E vou salvar aqui na pasta hardware, né? Como serial.lib, na pasta hardware. Ok? Vou mudar as configurações para assembly e vou fazer aqui um if-in-def, como a gente faz em outros arquivos, como já conhecemos. If-in-def serial underline lib underline, eu vou apagar aqui só um underline, beleza. Se tiver definido a definição serial underline lib, defina serial lib, fim do if, certo? Ok, então salvamos como serial.lib. Então já temos dois arquivos aqui como serial.lib na pasta hardware e serial.asm na pasta do KidOS, pasta raiz, certo? Então agora eu vou mostrar para vocês o link, 3 links vai estar aí na descrição e dar uma explicação rápida da comunicação serial. Ok, galera, então eu tô aqui com os 3 links abertos aqui nas abas do navegador. E aqui, primeiramente, aqui vai explicar muito sobre o ART, né, o hardware, e a comunicação serial aqui também, os bits, né, de cada definição que nós vamos criar também. É importante que vocês leiam sobre isso aqui, que a gente vai, durante o desenvolvimento do serial.lib, a gente vai explicar algumas coisas aqui, como o baud rate, a forma de controlador FIFO, né, a forma de comunicação aqui, a ordem de comunicação, e vamos explicar sobre outras coisas aqui também, certo? É bom que vocês leiam e tentem entender sobre alguns enunciados aqui. Aqui sobre software serial, vai ter alguns gráficos, imagens mais decorativas, mais explicativas. Vocês vão entender mais ou menos aqui, como frame de comunicação serial, certo? Os baud rates, que é a taxa de comunicação da porta serial, as taxas disponíveis, né, que são bits por segundo, certo? Entre outras coisas aqui. O mais importante aqui com o frame de comunicação serial, certo? Vocês dão uma lida aqui. E o mais importante é aqui no wikiosdef.org, na parte de portas seriais, certo? A gente sempre consulta esse link aqui em outras aulas, como o drive de teclado, pois esse site é um site para desenvolvedores de sistemas operacionais e é muito importante que vocês
leiam sobre esse site, ok? Aqui, basicamente, aqui é um artigo muito pequeno, certo? Dá para vocês ler tranquilamente aí. Eu vou explicar mais ou menos para vocês algumas coisas aqui. O que é a porta serial, né? A porta serial é uma porta comum de comunicação legada para computadores BMPC compatíveis. O uso de portas seriais para conexão de periféricos tinha sido largamente deprecada em favor do USB, que é a porta que é basicamente comunicação serial universal, e outras interfaces periféricas modernas. No entanto, ainda é comum o uso em certas indústrias por interface com hardware industrial. Ok? Historicamente, foi comum por muitos modems de AWAP para ser conectados via porta serial do computador. Portas seriais são tipicamente controladas pelo hardware UART, né? Esse chip de hardware é responsável por codificar ou decodificar os dados que são enviados para a interface serial. Então a gente vai explicar aqui basicamente sobre o UART, sobre esse hardware de comunicação serial. O hardware ele é um transmissor receptor assíncrono universal. Esse hardware é um dispositivo para comunicação serial assíncrona, comum, encontrado em computadores pessoais e dispositivos integrados. O termo UART se refere especificamente para o hardware responsável pela transmissão e recepção dos dados através da interface de porta serial, certo? E essa implementação usada na porta serial comum para computadores x86, certo? São úteis usualmente encontrados na forma de um CI integrado na placa-mãe. Ok, então vocês podem ler mais sobre a comunicação serial aqui, sobre o hardware UART, né, esse transmissor e receptor de dados, ok, assíncronos, e a gente vai voltar aqui para a porta serial. Ok, então aqui a gente vai explicar o porquê do uso da porta serial. Durante o estágio de desenvolvimento do kernel, né, você pode escrever um driver serial, mas existem algumas razões do qual você pode escrever. Ok, a primeira razão, GDB, depurador GDB. Você pode usar a porta serial para conectar a um outro computador, um computador host, e usar o depurador GDB para debugar seu sistema operacional. Isso envolve escrever um esboço para o GDB com o seu sistema operacional, certo? Então você pode se comunicar com o depurador GDB através do seu sistema operacional para debugar o seu sistema operacional, certo? Headless Console, né? Headless Console. Você pode operar o computador sem um monitor, ou sem um teclado, ou sem um mouse. Em vez disso, usar a porta serial como um console usando o protocolo TTY ou VT100, certo? Login externo. Quando o sistema está em perigo de potencial travamento, né, é bom que você use uma porta, né, de saída para debugar em outro computador. Ou seja, em caso o sistema de teste falhe, né, antes mesmo de você consultar alguma coisa, vocês podem enviar um log externo de debug através da porta serial, certo? Rede e transferência de arquivos, né? A porta serial também são úteis para transferência de informações através de sistemas quando outros métodos mais tradicionais são indisponíveis. Então vocês podem enviar, criar um sistema de arquivos ou um sistema de transferência ou sistema de rede também através da porta serial, certo? Ok, então aqui explica também sobre a comunicação, programando uma comunicação de porta serial. É importante que vocês leiam aqui, certo? A gente vai ver aqui sobre os endereços de portas. O endereço para portas COM pode muito depender de como você se conecta à máquina ou como a BIOS é configurada. Algumas configurações de BIOS permitem que você veja ou sete como são. Então, se você está em dúvida sobre a máquina de teste, isso deve ser um bom lugar para você começar, certo? Então aqui, primeiramente, as portas com 1, ele tem esse endereço, a porta I/O 3F8, com 2, 2F8, com 3, 3E8 e com 4, 2E8.
A gente pode utilizar essas portas, que são portas USB, no seu computador, para comunicação serial, com essas respectivas portas I/O. A gente vai definir no nosso arquivo serial.lib para nossas rotinas de I/O se comunicar com essas portas, certo? Com um controlador serial. E o controlador serial que faz essas comunicações é através do chip hardware UART, que a gente viu anteriormente aí, certo? Então, que fala sobre alguns registradores, algumas formas de comunicações, como o DLAB, né? Um acesso ao divisor e a habilitação da porta serial, ok? O baud rate também, que é a taxa de transmissão, né? O controlador serial UART, né? Ele tem um clock, né? Um relógio interno que executa a 115.200 tic-tacs por segundo. E um clock, um relógio divisor, é usado para controlar essa taxa de transmissão. É exatamente o mesmo tipo de sistema usado para o relógio, o temporizador de interrupção programável, né? O PIT. Esse temporizador de interrupção programável é o mesmo que é utilizado também para esse controlador serial, o UART, que é basicamente a quantidade de tic-tacs por segundo. A regra é o seguinte, como é que esse controlador faz? Ele executa em 115.200 tic-tacs por segundo, certo? Em outra porta do controlador serial, o UART, você deve definir um número divisor. Esse número divisor vai se dividir com essa velocidade e você vai obter a taxa de transmissão de velocidade da porta serial que você vai se comunicar, certo? Exemplo, então vou abrir a calculadora aqui. A velocidade padrão aqui do controlador serial é 115.200. Digamos que a gente setou, né, em uma porta específica o divisor por 2, né, dividido por 2. A taxa de transmissão será 57.600, certo? Mas se a gente divide esse 115.200 por 3, se a gente seta o número divisor por 3, a taxa de transmissão será 38.400 bits por segundo, certo? Então aqui são os bits de dados, certo? O número de bits num caractere é variável, né? Então vocês podem ler aqui também sobre os bits de dados, sobre stop bits, que é muito explicado aqui. Aqui, ó, no frame de comunicação serial, existe aqui a linha de dados, né? A linha de dados é 8 bits de dados, certo? E aqui é o começo de bits, né? Sempre baixo. Bit de paridade e o stop bit, certo? Então vocês podem ler para entender melhor sobre isso. O bit de paridade, que a gente vai sempre setar para none aqui, certo? Vai depender também do byte que a gente vai enviar para uma determinada porta. O bit de paridade ele determina se a porta serial vai apenas enviar ou apenas receber, ou enviar e receber, ou não enviar e não receber. None vai ser especificamente para receber e transmitir dados, certo? Assincronamente. Então aqui existe um código exemplo em C, né, da porta serial. Existe uma inicialização aqui, né? Vocês enviando para a porta serial. Aqui a porta está definida para 3F8. Que porta é essa? Vamos voltar ali. A porta 3F8 é com 1. Então, aqui está definido no código exemplo a com 1 em port. Então, port mais 1, que vai ser basicamente 3F9, né? Vamos enviar um byte para desabilitar todas as interrupções, para fazer a inicialização do drive serial. Depois, port mais 3, que é 3FB, né? Se não me engano, 3F9, 3FA e 3FB. Em 3FB, vamos enviar o valor aqui, o caractere. Vamos enviar aqui o código 80 para habilitar o DLAB. O que é o DLAB? Ele seta o divisor de taxa de transmissão, certo? Ele habilita essa taxa de transmissão também. E em 3F8, né, mais 0, ele vai enviar o divisor, o número de divisor. Vamos enviar 3 aqui. Se vocês pegarem esse valor aqui, ó, 80, eu vou abrir a calculadora
tem outra fórmula que vocês podem calcular aqui. Lembra que a gente calculou 115.000, né? Deixa eu voltar aqui. 115.200 dividido por 3, equivalente à taxa de transmissão 38.400, que é o baud rate, certo? Mas tem outra forma aqui. Esse valor aqui, ó, que seta o número da taxa de transmissão. Eu vou colocar aqui 80, como está aqui, certo? Em hexadecimal, como está aqui 0x. Em decimal vai dar 128, certo? Um número divisor aqui é 3, certo? 128 vezes 3, a gente vai multiplicar pelo divisor e vai dar exatamente 384. Se você acrescentar dois zeros aqui, ó, 384 vai dar 38.400, exatamente a taxa de transmissão. E se você dividir aqui, ó, por 3, dividido por 3, vai dar exatamente 128, que em hexadecimal é 80, exatamente como está definido aqui, certo? Então tem essas duas formas de você calcular, multiplicando esse valor por esse, que vai dar o valor da taxa de transmissão, ou você pegar a taxa de transmissão e dividir por 3, que vai dar o valor em hexadecimal aqui, que foi setado no DLAB, certo? Ok. Aqui embaixo, que é a porta mais 3, a mesma porta que você seta a taxa de transmissão, você também seta um número de paridade. O valor 3, ele se refere a essa especificação aqui. 8 bits de dados para envio, certo? Assim como aqui, ó, nesse link, diz 8 bits de dados, ou seja, a cada envio e a cada recepção você vai enviar 1 byte, certo? Nenhuma paridade, ou seja, nenhuma paridade aqui como em serial ports, né, especifica aqui que é para envio ou recebimento de dados, certo? Deixa eu ver aqui sobre a paridade. Ok, aqui mostra sobre a paridade, na configuração do baud rate, número de bits de dados, e a paridade é feita nos registradores, certo? Aqui o bit 0 e o bit 1, quando ele é setado, é o número de bits de dados, certo? O bit 2, quando ele está setado, ele especifica 2 stop bits. Só que no nosso caso, a gente vai definir 00000011, ou seja, apenas os 2 primeiros bits que nós vamos setar. Os outros bits, tudo vai ser 0. Isso significa que se o bit 2 vai ser 0, então ele não vai ser 2 stop bits, será apenas 1 stop bits, 1 bit de parada. 3. Habilita paridade? Não, o bit 3 não vai estar setado, então ele não vai habilitar a paridade. Do mesmo jeito, os outros bits aqui que não vai estar setado, então não vai ser paridade fixa e nem par, ele não vai habilitar a paridade. E se não habilitar a paridade, significa que vai ser none, e se for none, significa que ele vai receber ou transmitir dados, certo? É isso que significa aqui. Então, ok, o valor 3, que é o valor binário 0000011, ele significa que vai ter 8 bits de dados para envio, nenhuma paridade e apenas um stop bits, um bit de parada, certo? A porta 3F8 mais 2, que vai ser equivalente a 3FA, ele vai ser o valor C7. C7 para habilitar a FIFO, né, a forma de transmissão de dados, né? Ele poderia ser por formato de pilha ou em formato de filo, que é uma fila. O primeiro a sair o primeiro a entrar é o primeiro a sair, ou seja, FIFO, né? O primeiro byte a entrar é o primeiro a sair. Então, eles serão limpados a cada byte que é enviado, a cada 14 bytes que são enviados, certo? Então, esse controlador será limpado a cada 14 bytes e essa é a forma de comunicação de FIFO, certo? Então, você setando esse valor aqui, C7. E aqui nós habilitamos novamente as interrupções, né? Setamos o RTS e DSR, né? Colocando esse valor 0B ou um valor binário 0000 1011, certo? Então, outras funções aqui para recepção de dados, né? Ele vai verificar se a porta está disponível, certo? Então, ele vai ter uma função para ler serial com tipo char, que vai retornar o valor char. Então, ele vai ler dessa porta aqui, né? A porta 3F8, que é a porta com 1, como foi definido anteriormente. E aí ele vai verificar se ele recebe da porta serial. Se o retorno da função serial receive for comparado com 0, né, enquanto for comparado com 0, ele vai ficar num loop aqui.
Então, ou seja, enquanto for comparado com 0, significa que nenhum dado foi recebido. Quando o dado é recebido, ele finalmente lê da porta serial em 3F8. A porta 3F8. Então ele recebe esse dado aqui e retorna o dado como char na função read serial. Então, aqui já é diferente. Port mais 5, né? Então é 3FD, se não me engano, né? 3FD. Então ele vai verificar se o bit 1 está setado. Se o bit 1 está setado, significa que foi recebido um dado da porta serial, certo? Do mesmo jeito é a forma de envio de dados. Então ele tem uma rotina, uma função aqui que vai retornar um inteiro, e também da mesma porta que verifica que se os dados foi recebido dessa porta, que é a 3FD, né, port mais 5, e ele vai fazer basicamente mais 20, né, mais o hexadecimal 20. Então é basicamente aqui, deixa eu ver aqui, em hexadecimal 20, em binário, então é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então o quinto bit é setado. Basicamente, se o quinto bit aqui é setado, né, significa que ele pode transmitir um dado, certo? Então a função write serial, que não tem nenhum tipo, ele é void, ele vai escrever um caractere, né, do tipo char. Se pode transmitir aqui, né, o valor, então ele vai transmitir, vai escrever nessa porta 3F8 esse determinado caractere. Então, sobre esse bit que é setado aqui, que é o quinto bit, né, 0, 1, 2, 3, 4, 5, é o quinto bit, aqui logo acima é explicado aqui sobre esse quinto bit que é setado. Então, é bom que vocês leiam sobre essa comunicação serial para vocês compreender melhor, e vai ficar muito mais fácil de a gente desenvolver, certo? Então aqui fala sobre baud rate, como nós explicamos, que é a velocidade de comunicação, certo, da porta serial. O divisor da taxa de transmissão, que você deve pegar esse valor, 115.200, dividir pelo divisor, que a gente vai setar ele, e vai dar exatamente o baud rate, que é a taxa de transmissão. Os stop bits, né? O bit que é nulo enviado através de cada caractere para sincronizar a transmissão e a recepção, certo? Então, esse stop bits, ele basicamente sincroniza cada caractere que é enviado, ele sincroniza a transmissão e a recepção. Por isso que é setado esse bit de parada aqui, stop bits. E o WART, como nós explicamos, que é um chip de hardware que fica integrado na placa-mãe, que ele serve para transmitir e receber dados assíncronos, certo? E o chip, ele pode enviar 1 byte ou mais bytes, né? Bit por bit através de uma linha serial. Ou seja, preste atenção aqui, bit por bit. E assim como nós vimos nesse outro site aqui, embarcados.com.br, ele envia bit por bit, certo? Então ele tem uma linha, um frame de envio, certo? 8 bits de dados são enviados e existe um bit de parada para dizer que todos aqueles bits foram enviados. Então tem a linha de bit, tem o começo do envio e tem o término do envio, certo? E o que forma um byte. Então, galera, espero que vocês leiam sobre tudo isso aqui antes de a gente começar a próxima aula que a gente vai desenvolver, né? E eu quero falar para vocês aqui sobre a nossa meta que nós vamos desenvolver. A gente vai trabalhar com a placa Arduino, certo? Se vocês não têm um Arduino, sem problema, vocês podem desenvolver aqui por motivos didáticos, só para vocês aprenderem como funciona essa comunicação serial. E futuramente aí vocês podem estar comprando uma placa Arduino, né? Pode comprar um kit, né? Que tá baratinho aí no mercado aí, vocês podem achar aí, até no Mercado Livre ou os sites mesmo de robótica, vocês acham um kit baratinho aí. Eu posso estar deixando na descrição também. E vocês podem fazer alguns testes de Arduino. No YouTube também tem vários cursos ensinando como desenvolver na área de robótica, dispositivos eletrônicos ou com Arduino mesmo. E vocês podem comprar um Arduino, alguns LEDs, alguns resistores para poder fazer seus primeiros testes. Porque futuramente a gente vai poder trabalhar com algum dispositivo que nós vamos criar. Então a gente poderemos criar um dispositivo eletrônico com uma meta que eu falei umas aulas passadas, há um tempinho atrás. Falei que se a gente batesse 500 inscritos, a gente ia criar um dispositivo, certo? Um Arduino. E a gente vai criar um dispositivo simples para
comunicação serial com Arduino. Mas primeiramente a gente só vai fazer um teste por ligar LEDs ou desligar LEDs através da placa Arduino também. E também nós vamos criar um depurador futuro, certo? Podemos também se comunicar com GDB, assim como nós vimos lá no wikios.dev. Podemos comunicar com o depurador GDB através da porta serial, ou podemos também criar um depurador próprio. Eu não sei ainda como vai ser essa questão, eu vou estudar mais sobre isso, mas a gente pode usar driver serial para se comunicar, né, e debugar o nosso sistema operacional. Quando a gente utiliza a máquina virtual, o VirtualBox da Oracle, né, nós não temos uma forma de debugar em tempo real, certo? Nós precisamos utilizar outras formas de depurador, como o Bash, né? O OLIDBG basicamente não depura o nosso sistema porque é 16 bits, ele só depura em 32 bits. O Bosch também, ele basicamente a execução dele é muito lenta, então a gente pode ter um depurador próprio do nosso sistema operacional, que depura de uma forma mais rápida, certo? Então, no método que nós estamos desenvolvendo, é muito importante a gente depurar através de um computador externo, certo? Ou a gente depura se a gente estiver executando nosso sistema operacional através de uma máquina real, por exemplo. A única forma de depurar o nosso sistema operacional, né, e debugar de cada registrador é enviando os dados via porta serial para outro computador. Você conecta a porta USB do seu computador que vai depurar o seu sistema operacional para outro computador em outra porta USB, certo? E lá teria um programa que vai debugar esse sistema operacional. Ou, se a gente estiver executando numa máquina virtual, nós podemos fazer tudo numa mesma máquina, certo? Então a gente vai usar essa comunicação serial para essa forma de depuração. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa é uma aula introdutória ao driver serial. Nós já desenvolvemos os dois arquivos aqui, então nós vamos continuar o desenvolvimento na próxima aula do arquivo serial.lib. Vamos criar algumas definições das portas seriais, né? Também a configuração de inicialização do driver serial, com a forma de comunicação FIFO, o baud rate, o divisor, a forma de paridade e outras coisas. E também vamos criar também o carregador do driver serial na memória, certo? Então, espero que tenham gostado dessa aula. Se não é inscrito, se inscreva nessa aula para ficar sempre atualizado das próximas aulas de driver serial. E depois da série de driver serial, vamos criar o driver de mouse. E se gostaram dessa aula, deixe um like para me ajudar e compartilhe esse vídeo para mais pessoas, certo? Então, vejo vocês na próxima aula. Falou!